Bom dia, meus amores! Fireblaze na voz, trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que tá no ouvido aí, na boca de todo mundo, que são os novos conjuntos de acessórios, né, que chegaram pra gente no Crystal of Atlan. Nós temos 4 opções, né? Atualmente, quem tá mais tranquilo das ideias são as gadanhas, né, que já tem um conjunto ali muito voltado, muito focado para elas. Mas o restante do pessoal, né, a galera que tá focada aí no DPS, tá com uma dúvida muito grande de qual caminho seguir, o pessoal tá com aquele medo ali de errar. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cada um dos conjuntos, né, quais foram as minhas primeiras impressões, para que ajude vocês a conseguir tomar uma decisão, né, e entender um pouquinho melhor como que eles funcionam, que às vezes as descrições podem ser um pouquinho confusas, né? Então, sem mais delongas, vamos aí para a análise. Eu trouxe também para vocês infográficos, né, de cada conjunto, que eu acho que assim fica mais fácil de visualizar, de entender. E aí vocês podem pausar o vídeo, né, para tirar print, para salvar, para conseguir depois fazer a sua própria análise, para se orientar também e tentar decidir aí qual que seria a sua preferência de qual item fazer, né? Porque outro assunto importante é que nós temos que optar por apenas 2 partes, tá? É descrito que ao criar, né, mais de 2 partes, você vai ter ali 3 partes ativas e o novo conjunto ele não possui uma passiva de 3 peças. Então, se você criar 3 peças, você vai perder a sua passiva de 5 do conjunto anterior, né? Então, por exemplo, quem estava utilizando o conjunto da ressonância, criando 3 peças do novo, perde a passiva anterior. Se você criar ainda 2, você vai manter a passiva de 5 peças do seu conjunto anterior. Então é interessante que crie apenas 2 peças, né, nesse começo. E aí, quando você tiver recursos suficientes para criar as outras 3 peças de uma vez, você dê um passo aí adiante e finalize, né, conclua o novo conjunto escolhido por você. Então, bora pro vídeo, pessoal. O primeiro conjunto que a gente vai analisar é o conjunto da sombra cintilante, tá? Ele é um conjunto focado em ressonância. Então, para o pessoal que já estava utilizando o conjunto da ressonância, vai ter uma familiaridade, né, com esse novo kit de acessórios. O colar ele fornece 47,25% de dano crítico durante a ressonância, 31,5 de aumento de dano a abraçadeira fornece durante a ressonância, o anel 31,5 de dano básico, né, e dano de habilidade, esse dano básico seria ataque básico, tá? E o selo fornece 26,25 de dano a chefes e o talismã 68 de APR. Todos esses atributos são durante a ressonância. Fora da ressonância, você vai ter como base 27 de dano crítico, 18% de aumento de dano, 18% de dano de habilidade e dano de habilidade, 15% de dano a chefes e 39% de APR. O que que muda, né, após a ressonância? O conjunto de 5 peças, ele tem uma passiva, né, que ao utilizar a ressonância, todos os efeitos do conjunto são aprimorados em mais 75% pelos próximos 10 segundos. Então, eles têm um valor base, mas durante a ressonância eles recebem esse buff, eles recebem esse aumento, né? Que potencializam que, durante aqueles 10 segundos após ativar a ressonância, seja o seu pico de dano. Então é onde você vai ali extrair o maior dano, né? É na ressonância. A gente já tem o costume, né, de ter uma jogabilidade voltada para ressonância, ultimates, por exemplo. A gente sempre utiliza ali ressonância, ult, mesmo antes, né, da ressonância laranja, do conjunto da radiância sagrada, a gente já tem esse hábito, né? Porque a gente sabe que a ressonância potencializa muito dano. Então, para o pessoal que já tá jogando ali nessa pegada, esse seria o melhor caminho para estar seguindo, tá? Então, ele é um conjunto focado em dano, dano crítico, APR, desempenho contra chefes. Os valores máximos são obtidos com a ressonância ativa, mas você também tem ali uns status base, né? Fora de ressonância, muito bacana. Você precisa escolher qual 2 peças criar, e aí você vai ter que analisar de acordo com o conjunto atual que você utiliza, qual peça que você substitui que vai ter um desempenho melhor. Em média, eu recomendaria aí selo e talismã. Apesar do selo e talismã, o pessoal que usa radiância serem muito bons, geralmente a gente opta por começar por essas 2 partes, selo e talismã. Foi assim na época da imundície, né?
e foi assim no último conjunto também. Então a gente geralmente está optando ali por começar com Selo e Talismã, mas aí você vai analisar de acordo com o conjunto que você está utilizando. Tem gente que vai estar utilizando Demoníaco, tem gente que vai estar utilizando o Reloginho, né? Então você pode fazer essa análise individual, mas eu pessoalmente começaria por Selo e Talismã. Partindo para o próximo, seria o conjunto Oblívio Sentimental. Esse conjunto, ele é focado basicamente, ele tem uma pegada muito legal, que seria a questão das emoções, né? E é muito engraçado, porque, por exemplo, o colar, ele tem o efeito de pavor. A ativação dele se dá quando a sua vida cai, né? A sua vida ou o escudo caem abaixo de 20%. Então, basicamente, nossa, o boss me bateu, estou apavorado, vou ativar uma passiva para ter certeza de que eu não vou morrer. Ele tem um efeito de recuperação de vida de 0,25, tá? Durante 20 segundos. Então, um exemplo, se você tiver 300 mil de HP, 300 mil de pontos de vida, você vai recuperar 1.500 por segundo, totalizando até 30 mil. Então, quando a gente está, por exemplo, em uma dungeon que tem debuff, que tem veneno, que tem sangramento, que tem queimação, e a sua vida cai muito, essa passiva vai garantir que você fique vivo. É basicamente como se fosse uma torradona de emergência, com uma ativação automática. E esse valor aqui, né, de 300k é uma simulação. Hoje tem contas aí no jogo que tem 500 mil de HP. Então esse valor ele vai escalonar bastante, tá? A abraçadeira, ela tem um efeito tristeza, que ele é ativado ao receber dano. De novo, né, aquela pegada não me bate, que eu não gosto. E ao sofrer dano, né, ao sofrer qualquer tipo de ataque, ele aumenta a sua resistência a dano por 10 segundos, com um cooldown de 10 segundos. Então, basicamente, é um buff permanente. Apanhou, aumentou a resistência. O anel, ele tem um efeito de raiva, que ele ativa após usar a ressonância. Então, ativou a sua ressonância, você vai entrar em modo de raiva, e o dano da sua próxima habilidade, ele vai causar 20% a mais de dano. Então, é bem aquela pegada da ressonância também, do conjunto anterior, né? Conjunto Radiância Sagrada, que a gente utiliza a ressonância e utiliza a skill mais forte para pegar o maior burst de dano, né? Então aqui ele vai manter essa pegada, que vai ter um aumento de 20% de dano na próxima habilidade após ativar a ressonância. O selo, ele possui o efeito de euforia, ele é ativado ao utilizar o patch, e ele aumenta o seu dano em 13% por 30 segundos. Esse buff aqui, ele é basicamente um buff permanente. Se a gente for parar para analisar, com os novos selos do patch, a gente está conseguindo utilizar o patch ele a cada 30 segundos, né? A redução de recarga do patch está muito alta, então ele é basicamente um buff constante. O único critério de ativação dele é a questão do patch, então ele não tem um cooldown. Se você tiver patch, ele vai ativar. Se o seu patch estiver voltando em menos de 30 segundos, você vai utilizar ele antes dos 30 segundos. O talismã possui o efeito de apatia. Cada habilidade lançada, né, tem um efeito de aumentar o seu dano a chefes em 1,5, podendo acumular até 10 vezes, né? E ele tem uma duração de 12 segundos. Então você consegue aí 15% de aumento de dano a chefes com uma duração de 12 segundos, tá? Isso vai acumulando a cada habilidade que você lançar. Ele não tem tempo de espera, então ele é um buff permanente. Se você estiver constantemente utilizando habilidades, constantemente batendo, esse buff ele vai constantemente estar se renovando, tá? A passiva de 5 peças desse conjunto faz com que todas as suas skills do 1 ao 70 subam um nível. Com os efeitos ativos, há 50% de ativar outros efeitos do conjunto, exceto pavor e raiva. Porque o pavor ele só vai ativar se a sua vida cair, abaixo de 20%. E o raiva ele só vai ativar se você tiver ressonância. Então, por exemplo, se eu recebi dano, eu ativei a tristeza, eu tenho 50% de chance de ativar a apatia ou de ativar a euforia. Tem 50% de chance ali de estar ativando algum desses efeitos, exceto pavor e raiva, tá? Que dependem de situações muito específicas, né, para serem ativados. E todos os efeitos do conjunto são melhorados em 80%. Então, por exemplo, o conjunto do pavor, né, o colar do pavor. Questão da vida. Se você estiver com 5 peças e tiver esses mesmos 300 mil de vida, o total de HP recuperado no final seria de 54 mil. Seria 80% a mais do que está ali, né, como valor base. Então, todos esses efeitos têm um boost de 80%.